alguns anos para cá, vem mudando tanto a faixa etária das crianças que têm chegado ao consultório, então isso a gente pode ver de 2020 para cá, da pandemia para cá, isso fica bem evidente. Então mudou a faixa etária de crianças que chegam ao consultório para atendimento e mudou também o perfil de queixa. Então agora a gente tem pais que estão perdidos, que não sabem o que fazer com aquela criança que sente de uma forma muito intensa. Então, a gente tem queixas muito mais voltadas, pelo menos ali na minha bolha, onde eu atendo, com as pessoas que eu convivo, queixas relacionadas com essa dificuldade, tanto da criança em lidar com as próprias emoções, quanto dos pais em como conduzir, como ensinar essa criança a lidar com o estudo, né? E talvez, eu acho que depois que eu fui mãe, eu acho que eu fiquei um pouco mais atenta a essas variáveis. Não que eu não me atentasse antes, mas aí a gente tinha um outro contexto, né? De queixas diferentes, de crianças com idades diferentes. Então, a gente começava a receber a criança com 7, 8 anos, a hora que estava no segundo, terceiro ano da escola, que as coisas, né, desandavam um pouquinho. E agora, eu tenho recebido crianças de 3, de 4 anos, os pais falando, olha, o que a gente vai fazer com o estudo? E esse é um dado que, claro, ali da minha prática, das alunas que eu supervisiono, das profissionais que eu acompanho, a gente começou a observar esse aumento de crianças menores e com queixas relacionadas às dificuldades de lidar com as próprias emoções. Né? E a gente não tem como fazer, pelo menos, né, dentro da clínica, um estudo para ver o desfecho que vai ser lá na frente. Mas o que a gente entende? Que a gente precisa intervir. A gente precisa dar repertório para essas crianças aprenderem a lidar com as próprias emoções, mas mais do que isso, a gente precisa desenvolver junto aos pais esse repertório, que é um repertório que a gente chama de corregulação, que nós ainda vamos falar sobre isso, que é ensinar a criança a se regular. Né? O que é muito difícil, porque às vezes nem mesmo os pais sabem como fazer isso, sabem como lidar com as próprias emoções. Então, a gente tem um desafio atual dentro da clínica da psicoterapia infantil, que eu acho que é esse, crianças cada vez menores, então a gente tem que ajustar a nossa intervenção, porque aquilo que eu faço com uma criança de 8, 9, não vai funcionar com uma criança de 4, 5. A gente está falando de um outro ser ali, num outro estágio de desenvolvimento, com outras habilidades, com ainda funções executivas que não estão muito desenvolvidas. Então, a gente vai precisar fazer outra intervenção. Então, aquilo que funciona lá para os nossos maiores, com 8, 9 anos, eu não posso simplesmente transpor e aplicar com os pequenininhos, porque eles não vão responder.